Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. É com satisfação renovada que eu volto a falar com todos vocês que me seguem nas redes sociais. Eu sou muito agradecido pelo tempo que vocês devotam para me ouvir, para ouvir as lições que eu procuro transmitir para todos vocês, a fim de abrir os seus olhos, a sua mente, os seus ouvidos, para que tenham grande sucesso em suas vidas pessoais e carreiras. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto também de vital importância para você. Inicialmente eu gostaria de dividir uma carreira executiva. Do momento em que você ingressa numa organização, em um programa de trainee, até a sua aposentadoria. Eu comumente divido a carreira executiva em 4 fases. A primeira fase, a fase do preparo. A fase que compreende a idade dos 17 aos 26 anos. A segunda fase, a fase do progresso, dos 27 aos 36. A terceira fase, a fase da consolidação, dos 37 aos 45. E a última fase, dos 46 anos em diante, a fase da plena liderança. É bem verdade que hoje nós encontramos profissionais com idades muito menores em posições de liderança. Alguns com 32 anos, 36, 38, principalmente nas áreas da alta tecnologia. Mas também é importante você saber que a carreira hoje ela começa mais cedo e também ela termina mais cedo. É importante também você saber que a carreira profissional ela deve estar definida aos 32 anos. É importante também você saber que todo profissional passa por uma fase conhecida como a fase da menopausa executiva. É aquele período na vida de um profissional quando ele questiona a sua carreira. Quando ele olha no horizonte e ele não contempla qualquer perspectiva de crescimento ou de progresso. É quando ele questiona o seu casamento e muitas vezes o seu casamento desaba. Ele sonha em montar um negócio próprio. Ele questiona a educação dos seus filhos. Ele questiona as suas vulnerabilidades, entre tantas e tantas outras perguntas, que também muitas vezes esse período é denominado como a crise da meia-idade. É bem verdade que esta fase da menopausa executiva, ela vem mais cedo para as mulheres do que para os homens, mas ela com toda certeza vai surgir em sua vida num momento muito especial de sua carreira, entre os 36 e os 45 anos. Por esse motivo, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte assunto: a estagnação profissional ou os perigos da zona de conforto. Na última semana, no dia 25 de junho, para ser preciso, eu recebi um e-mail muito interessante em função de um post que escrevi no LinkedIn. Este profissional escreveu para mim dizendo: alô Gutenberg, boa noite, tudo bem? Vi pelo seu post sobre estar estagnado profissionalmente. Me identifiquei totalmente. Queria saber se você presta algum tipo de consultoria ou coach para profissionais exatamente nesta situação que você descreveu e, caso sim, gostaria de saber como faço para obter um orçamento destes serviços. Desde já agradeço a atenção. O profissional cita o nome e me dá o seu telefone. Ontem, domingo, dia 27, eu tomei a liberdade de ligar para este profissional e falar com ele sobre a estagnação profissional e sugerir
que ele se submetesse imediatamente a um trabalho de coach com um profissional respeitado, com conhecimento, com credibilidade e que pudesse lhe ajudar a sair daquilo que nós denominamos de a zona de conforto. Muito bem. Então a pergunta é: e a estagnação profissional, como é que ela ocorre? Bom, você tem 3 situações distintas. A primeira delas é quando você trabalha numa organização e a organização não oferece para você qualquer perspectiva de carreira. Você não tem quase que um futuro a médio prazo ou a longo prazo. As portas estão todas fechadas para você. Por quê? A empresa não está crescendo, a economia é recessiva, você tem 14,8 milhões de desempregados e tudo dificulta o seu caminho. Segundo lugar, você está há muito tempo na organização ou naquela posição onde você atualmente está ou se encontra. Este período, geralmente eu digo que 3 anos e meio é o tempo suficiente que você deve permanecer em cada posição à medida em que você sobe na escada corporativa. Se você ficar mais do que 3 anos e meio numa posição, quando você está subindo a escada corporativa, você tem grandes chances de não ir a lugar nenhum. E aí você vai dizer: eu não tenho mais nada que aprender aqui. E quando você diz eu não tenho mais nada para aprender aqui, você verdadeiramente está chegando ao fim de sua carreira e você precisa fazer algo urgentemente. Em terceiro lugar, você não tem objetivos pessoais definidos, concretos, e que também você esteja disposto a alcançá-los. E, como você sabe, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Por esse motivo, este assunto deve merecer a sua atenção, a sua preocupação, principalmente para você que está com as algemas de ouro em seus pulsos, para você que está na gaiola de ouro, está se sentindo seguro. Você não está seguro porque hoje não há segurança em lugar nenhum do mundo. Hoje todos nós vivemos numa sociedade que oferece insegurança. E se você não tomar as providências, você vai se arrepender amargamente, porque você não tomou providências para sair de onde você está. Este assunto eu discuto desde a década de 1980. Uma das primeiras empresas para as quais falei sobre esta realidade foi a Ford do Brasil, depois a Alcan, depois a Alcoa e tantas outras. E eu me lembro que numa dessas situações as pessoas diziam que eu era um consultor louco que estava pregando uma mensagem que não se aplicava à sua realidade. E na verdade, logo tudo desabou, porque essas empresas começaram a fazer downsize, começaram a cortar as suas estruturas, começaram a demitir pessoas, e muitos daqueles profissionais que diziam que eu era louco, que eu estava falando algo que não se aplicava à realidade brasileira, que eu estava apenas repetindo textos americanos, muitos deles foram demitidos e muitos deles também vieram fazer outplacement no meu escritório. Muito bem, para que isso não aconteça com você, eu gostaria de sugerir para você algumas coisas. A primeira coisa é: procure identificar os motivos da sua estagnação. Adquira consciência e faça algo a respeito. Não os aceite, se revolte, se rebele, ou como eu costumo dizer, quebre todas as regras. Segundo lugar, procure se renovar em tudo, no conhecimento, na sabedoria, no comportamento, na postura, na forma de se apresentar, na forma de falar, na forma de discursar, na forma de fazer absolutamente tudo. E repito, procure renascer como a ave fênix.
Na verdade, este é um conselho dado por Baltazar Gracian, o grande político, o grande filósofo, o grande jesuíta. Ele dizia que nós deveríamos nascer em tudo. E muito antes dele, o apóstolo Paulo dizia que nós devíamos procurar nos transformar, renovar as nossas mentes, de tal maneira que nós pudéssemos avançar e crescer. Portanto, é fundamental que você se renove em tudo, principalmente no conhecimento, porque o conhecimento que você adquire hoje, daqui a 6 meses, ele é absoluto. Em terceiro lugar, eu sugiro que você reforce as suas competências, principalmente aquelas competências que hoje nós denominamos como soft skills. Sua comunicação, sua liderança, seu relacionamento pessoal, a forma como você dirige a sua equipe, de tal maneira que você venha a ganhar destaque. Quarto lugar, invista no seu marketing pessoal. Ou como dizia meu velho pai, moça que não coloca a sua cara na janela, ela não casa. Se você não divulgar os trabalhos que você realiza em sua organização, se você não coloca a sua cara na janela, se você não se apresenta à alta administração com distinção, se você não é conhecido do mercado pela sua competência, pelos resultados que você produz, pela sua inteligência, pela sua forma de ser, você não vai crescer na sua organização. Lembre-se que o trabalho conta muito pouco na sua promoção. Daí porque você muitas vezes diz, mas fulano de tal não trabalha tanto. Ele passa o dia todo perambulando de sala em sala, conversando com as pessoas e ele avança da organização. Lógico, ele está cultivando relacionamentos. Ele está se apresentando para as pessoas. E eu sempre digo para todos vocês, procure se relacionar com o chefe do seu chefe. E também lembre-se que a sua promoção depende do grau de respeito que o seu chefe tem por você. Se o seu chefe não assinar numa avaliação que você está pronto, preparado para assumir uma nova posição, você não vai a lugar nenhum. Daí porque eu gosto muito da leitura de um livro por nome Positioning, em que no capítulo 20 o seu autor diz que para você crescer, você tem que montar nas costas do seu chefe. Você tem de montar numa ideia, você tem de montar num projeto, você tem de montar em algo diferente para que você se destaque. E se você não sabe fazer isso, você não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Você pode trabalhar 18, 20, 24 horas por dia na sua empresa, mas você não vai a lugar nenhum. Então, Gutenberg, você está dizendo que o trabalho não é importante? Não! O trabalho é importante, mas mais importante do que o trabalho é a competência que você tem para divulgar e para convencer as pessoas de que você é o melhor. Se você não fizer isso, você não vai para frente. A estagnação profissional, ela é cruel, porque ela deixa muitos profissionais desesperançados, desmotivados, estagnados, infelizes, reclamando, dizendo que a vida não lhe deu nenhuma oportunidade. Não é verdade. É você que deve a vida e não a vida a você. Portanto, se mexa, se mexa, se mexa. E não permita que a estagnação bata em sua porta. Mantenha os seus olhos sempre voltados para fora da janela. Apresente-se ao mercado sempre. E quanto mais você for conhecido, melhor para você. Eu tenho visto e tenho ajudado, tenho aconselhado muitos profissionais que saíram da estagnação para a glória. Lembro-me que fiz um trabalho de coach para o executivo da Johnson & Johnson. Ele ia ser mandado embora na década de 2000. Eu fiz o trabalho, 6 meses depois, aproximadamente,
a esposa dele veio ao nosso escritório para perguntar o que é que nós tínhamos feito com o marido dela. E nós ficamos assustados, tanto eu como a minha diretora, a Denise Calas. E ela disse: é porque eu tenho um novo homem em casa. Eu tenho uma nova pessoa na minha casa. E o mais incrível, ele foi transferido para a Suíça. E hoje ele é o vice-presidente da Johnson & Johnson em nível global. Recentemente até recebi um chamado dele, pedindo-me conselho, porque ele queria dar um passo ainda maior em sua carreira. Ora, tenha compromisso vital com a sua carreira. Procure avançar em sua carreira. Não aceite as vicissitudes da vida. Não aceite os erros da vida. Não aceite a precariedade do seu trabalho. Mas dê um passo para frente. Olhe para frente. Caminhe, caminhe. Porque um dia você triunfará. A pior coisa que você pode fazer é desistir no meio do caminho. Portanto, se você está estagnado em sua carreira, e você quer sair desta zona de conforto que está infernizando a sua vida, que está deixando-o triste e sem vontade de ir ao trabalho a partir das segundas-feiras, eu peço a você que converse comigo. Eu vou lhe mostrar como você pode sair da estagnação para um período otimista, de felicidade, de prosperidade e, sobretudo, de muito sucesso. Eu faço isso porque tenho autoridade, porque já fiz esse trabalho para presidentes de empresas, vice-presidentes, diretores e gerentes, e todos com absoluto sucesso. Portanto, pense sobre essa questão em sua carreira. Você está estagnado? Pelos motivos: a empresa não tem oportunidades, ou novas oportunidades. 2, eu estou na mesma posição há muito tempo, eu preciso fazer alguma coisa. 3, eu não tenho objetivo maior de vida. Se você se enquadra dentro desse perfil, venha urgente conversar comigo, ou procure um outro consultor que pode resgatar você de onde você está e conduzi-lo para um patamar de vitória, de alegria e de muito brilho. Agora eu quero chamar a sua atenção para a publicação de 3 livros que escrevi. O primeiro, Cartas de um Coach Executivo ao Seu Filho. Na última sexta-feira eu fui almoçar com o ex-diretor corporativo do grupo O Estado de São Paulo, o senhor José Lanzana, um grande amigo há mais de 35 anos. E ele trouxe 2 exemplares deste livro que ele acabara de comprar para dar de presente aos seus filhos. Ele disse: mas primeiro eu vou ler. Eu fiquei tão feliz de saber que um executivo tão importante estava presenteando seus filhos com o meu livro. Faça isso você também. O segundo livro é este aqui: Jovens Profissionais Hoje, Profissionais de Sucesso Amanhã. Outro livro que eu acho que vai ter um impacto muito grande na vida de seu filho, de seu sobrinho, de seu neto ou do filho de um amigo seu. E o terceiro, As Vulnerabilidades de um Executivo. Talvez a leitura deste livro vai ajudá-lo a abrir os olhos e empreender uma carreira com mais sucesso. Eu agora quero chamar a sua atenção para o fato que, se você está me vendo pela primeira vez e não conhece a Gutenberg Consultores, eu sugiro que você visite o nosso site www.gutenberg.com.br e lá você vai ter um perfil completo sobre a nossa organização. Sugiro também que você me mande um e-mail se você está nessa situação e se informe de tal maneira que eu possa resgatá-lo. Em terceiro lugar, eu sugiro que você pense sobre este assunto sem medo, sem receio, sem culpa. Porque na vida tudo é possível, desde que você deseje mudar
e deseje ser uma pessoa diferente. Mas para você se tornar um profissional diferente, em primeiro lugar, é necessário que você mude a sua mente, porque é da mente de onde vêm todos os nossos pensamentos, todas as nossas ideias, boas ou más. Eu agora quero agradecer-lo pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!